Mantenha a fé durante a tempestade. Existem momentos na vida em que tudo parece desabar ao nosso redor, não é mesmo? É como se uma tempestade estivesse se formando e por mais que a gente tente, nós não conseguimos ver um fim para ela. Nessas horas, a fé é o que nos sustenta. Mas sendo honesto, manter a fé em meio à tempestade pode ser algo muito difícil. É natural que a gente se sinta pequeno, frágil e até mesmo duvide se Deus está realmente nos ouvindo. A verdade é que, em meio à tempestade, nossa primeira reação muitas vezes é o medo. E o medo nos paralisa, nos faz perder a perspectiva e nos leva a questionar tudo. Será que Deus está mesmo conosco? Será que Ele se importa com o que estamos passando? Se você já se fez essas perguntas, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, enfrentamos essas dúvidas. Tem uma passagem na Bíblia que nos oferece uma resposta poderosa para esses momentos de crise. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, nós lemos um episódio em que Jesus e seus discípulos estavam em um barco, quando uma grande tempestade se levantou. As ondas eram tão fortes que começaram a encher o barco, e os discípulos, apavorados, correram para acordar Jesus, que estava dormindo. Eles perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento cessou, e houve grande bonança. Depois, ele se voltou para os discípulos e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmãos, essa história sempre me toca profundamente. Imagine estar naquela situação. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, sabiam o perigo real que estavam enfrentando. E mesmo assim a tempestade fez com que eles esquecessem quem estava com eles no barco. Isso acontece muito com a gente, não é? A tempestade vem e o medo fala mais alto. Esquecemos que Deus está no controle, que Ele está no barco com a gente. Mas Jesus nos mostra, com essa simples pergunta, que a fé é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desabando. Agora eu te pergunto, qual é a sua tempestade hoje? O que tem tirado a sua paz, roubado o seu sono? Que tem feito com que você duvide da presença de Deus na sua vida? Pode ser uma doença, problemas financeiros, relacionamentos que estão em crise, ou até mesmo uma sensação de vazio, de estar perdido. Seja o que for, eu quero te lembrar que, assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele também pode acalmar a tempestade que está no seu coração. Mas para isso é preciso fé. Fé para acreditar que, mesmo quando tudo parece estar fora de controle, Deus não perdeu o controle. Fé para confiar que, ainda que o barco balance, ele não vai afundar, porque o Mestre dos mares está com você. E essa fé não é algo que você precisa fabricar sozinho. Ela vem de uma relação íntima com Deus, de buscar a sua presença, de se lembrar das vezes em que Ele já te livrou de tempestades passadas, de momentos piores até do que esses. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei de tudo, já orei, já clamei e a tempestade não passa. Eu sei como é difícil. Eu também já passei por tempestades em que parecia que Deus estava em silêncio. Mas é nessas horas que precisamos lembrar que o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, Ele está nos ensinando a confiar mais, a depender mais dEle, a perceber que, mesmo quando não vemos a solução, Ele está agindo. E quando a gente mantém essa fé, mesmo no meio da tempestade, algo poderoso acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a tomar conta do nosso coração.
Não é que os problemas desaparecem de repente, mas a nossa perspectiva muda. Passamos a ver as coisas com os olhos da fé e não mais com os olhos do medo. Agora, eu quero te convidar a refletir. Como você tem reagido às tempestades da vida? Você tem corrido para acordar Jesus ou tem confiado que Ele está no controle, mesmo quando parece estar dormindo? A resposta que você dá a essa pergunta pode mudar a forma como você enfrenta os desafios daqui para frente. Deus não prometeu que não teríamos tempestades, mas Ele prometeu que estaria conosco em todas elas. Então, se hoje você se sente perdido, com medo, sem saber o que fazer, eu te encorajo a fazer o que os discípulos fizeram. Corra para Jesus, fale com Ele, abra o seu coração, peça ajuda e então espere, porque a resposta virá. Pode não ser do jeito que você espera, mas Deus é fiel e Ele vai acalmar essa tempestade. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti no meio dessa tempestade, reconhecendo que só o Senhor tem o poder de trazer paz ao caos. Sabemos que as ondas podem ser altas e o vento forte, mas cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nesse momento, pedimos que o Senhor acalme os nossos corações e renove a nossa fé. Senhor, fortalece-nos para enfrentar as dificuldades que estão à nossa frente e dá-nos a confiança necessária para seguir em frente, mesmo quando não conseguimos ver a solução. Pedimos que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fixos em Ti e não nas circunstâncias que nos cercam. Sabemos que com o Senhor ao nosso lado não há tempestade que possa nos derrubar. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo nas noites mais escuras, a Tua luz brilha e nos guia pelo caminho certo. Entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, medos e dúvidas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Confiamos que o Senhor já está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Cremos que o Senhor vai transformar essa tempestade em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Senhor, sabemos que muitas vezes as tempestades que enfrentamos são tão intensas que nos sentimos incapazes de seguir em frente. Mas hoje colocamos toda a nossa confiança em Ti. Pedimos que o Senhor nos encha com a Tua coragem, para que possamos enfrentar cada desafio com fé e determinação. Que possamos lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que contigo somos mais que vencedores. Ajuda-nos, Pai, a permanecer firmes em Tua palavra, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Que a nossa fé seja inabalável e que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder e da Tua bondade. Que mesmo em meio às tempestades, possamos louvar o Teu nome e confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Senhor meu Deus, nós oramos também por aqueles que estão ao nosso redor, que também enfrentam as suas próprias tempestades. Que o Senhor os alcance com a Tua paz, que os fortaleça e os ajude a encontrar refúgio em Ti. Que assim como o Senhor acalmou a tempestade no mar, o Senhor acalme as tempestades que cada um enfrenta em sua vida. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as situações difíceis, discernimento para tomar as decisões corretas e força para perseverar, mesmo quando o caminho parece impossível. Que a nossa fé seja como uma âncora firme, nos mantendo seguros e confiantes, independentemente das circunstâncias. E Deus, quando a tempestade passar, que possamos olhar para trás e ver como o Senhor nos sustentou, como o Senhor foi fiel em cada detalhe, que possamos aprender com cada desafio, crescer em nossa fé e nos tornar mais fortes, mais dependentes de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos,
porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mesmo nas tempestades, podemos contar com a tua presença, com o teu amor que nos sustenta, com a tua graça que nos fortalece. Que a nossa vida seja um reflexo desse amor e que em tudo o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu peço que você ajude a expandir o alcance dessa mensagem, para que o nosso ministério possa chegar a mais pessoas em todos os lugares. Muitas vezes nós enviamos essas mensagens apenas em áudio para os grupos no WhatsApp, mas isso limita o impacto, porque não ajuda o vídeo a ganhar visibilidade aqui no YouTube, fazendo com que ele seja entregue a menos pessoas. Em vez disso, eu sugiro que você copie o link desse vídeo e compartilhe com seus grupos de oração, os grupos da igreja, do seu trabalho, com os seus contatos. Dessa forma, o YouTube percebe que essa mensagem é relevante e começa a mostrá-la para mais pessoas. E assim nós podemos alcançar não só quem já conhece Deus, mas também aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus, ou que o ouviram em momentos difíceis. Eu conto com a sua ajuda para levar a palavra de Deus a todos. Sabe, irmãos, eu até poderia fazer vídeos apelativos todos os dias para chocar as pessoas e conseguir grandes números, mas eu prefiro manter a pregação do Evangelho e a minha missão de espelhar a paz e a esperança que existem em Cristo. Eu conto com a sua ajuda para continuar. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje.